Nós vamos então para a nossa terceira parte da aula sobre juros e aí nós vamos falar de política monetária. O governo ele pode realizar diferentes tipos de política. Ele pode fazer política monetária, ele pode fazer política fiscal, ele pode fazer política cambial, ele pode fazer política de renda, ele pode fazer política internacional. Tem uma série de políticas que o governo pode realizar. Aqui na nossa disciplina de cenários econômicos, a gente vai se concentrar principalmente em três políticas que tem a ver com as variáveis que a gente está trabalhando aqui. Então, a gente vai falar um pouco de política monetária, a gente vai falar um pouco de política fiscal e a gente vai falar um pouco de política cambial, mas especialmente de política monetária e fiscal, porque quando a gente fala de política monetária e fiscal, a gente relaciona o lado real e o lado monetário da economia, que a gente já vem discutindo desde o princípio da disciplina, ok? Então, quando a gente fala de política monetária, a gente está falando de uma política que interfere diretamente na quantidade de moeda em circulação na economia. E quando a gente está falando de política fiscal, a gente está falando de políticas que têm impacto diretamente sobre o lado real da economia. Leia esse lado real da economia, o PIB, sob a ótica da demanda agregada, que é o que a gente está analisando aqui desde o princípio, ok? Lógico, uma política monetária interfere no lado real da economia? Interfere indiretamente no lado real da economia. A gente vai ver aqui de que forma. Mas política monetária, especialmente, a gente vai estar trabalhando o impacto sobre a quantidade de moeda em circulação, ou o que a gente está chamando aqui de oferta de moeda, ok? Bom, e aí a gente vai ter uma política monetária expansionista ou contracionista. Se a gente estiver falando de uma política monetária expansionista, eu vou estar falando de um aumento da oferta de moeda, um aumento da quantidade de dinheiro em circulação na economia. Como que isso acontece? A política monetária expansionista, uma das formas de se realizar uma política monetária expansionista é reduzindo os juros, né? Então aqui, ó, através de redução de juros, é uma das formas de realizar uma política monetária expansionista. Por quê? Porque quando se reduz os juros, quando o governo vai lá e diminui a taxa Selic, ele torna as taxas de juros influenciadas positivamente a se reduzirem também, e uma redução dos juros propicia que as pessoas possam pegar mais dinheiro emprestado, que elas queiram comprar mais ao invés de guardar, que as empresas queiram investir mais ao invés de fazer aplicações financeiras. Então, isso aumenta a quantidade de dinheiro em circulação na economia, uma redução dos juros, ok? Bom, além da redução de juros, quais são as outras formas do governo realizar uma política monetária expansionista? Uma outra forma seria aumentar a quantidade de moeda através da emissão de moeda, né? Emitindo papel moeda, o governo pode fazer isso, ou através da compra de títulos públicos. Como assim? Lembra lá da história lá da Telecem. Então, o governo tem lá o título, eu comprei o título do governo, Sabrina, fui lá, comprei um título do governo, e aí, junto a uma instituição financeira, então comprei o título do governo e o governo pegou meu dinheiro. Então, esse dinheiro está com o governo, não está em circulação na economia, está com o governo, ok? Bom, para colocar esse dinheiro em circulação de novo, o governo ele tem que comprar o título de volta de mim. Então, o governo vai lá, compra o título de mim e eu fico com o meu dinheiro e coloco esse dinheiro em circulação na economia. Então, a compra de títulos públicos é uma das formas de aumentar a quantidade de moeda em circulação na economia. Além disso, tem duas outras formas específicas que passam pela atuação do Banco Central de realizar uma política monetária expansionista. Uma delas é a redução do depósito compulsório e a outra é a redução da taxa de redesconto. Então, são duas políticas diferentes. Vamos ver o que diz isso aqui. Bom, taxa de redesconto é a taxa de juros cobrada pelo Banco Central nos empréstimos aos bancos comerciais. Muitas vezes os bancos comerciais necessitam de empréstimos de curto prazo para cumprir alguns compromissos que, por falta de liquidez no período, não teriam como cumprir. O Banco Central funciona como uma espécie de emprestador de última instância para os bancos comerciais. Quando o intuito do Banco Central é injetar dinheiro no mercado, ou seja, expandir a base monetária, ou seja, aumentar a oferta de moeda, ele baixa a taxa de redesconto. Então, traduzindo tudo isso, o que é isso? A taxa de redesconto é uma taxa de empréstimo de dinheiro do Banco Central para os bancos comerciais, Itaú, Santander, Bradesco, etc. Ok? Então, o Banco Central, ele empresta dinheiro para os bancos quando? Quando os bancos, por exemplo, têm que lidar com algumas situações, não é que o banco está falido, que naquele momento o banco precisa de uma determinada quantidade de dinheiro que ele não tem disponível naquele momento, ou seja,
Por falta de liquidez naquele momento específico, por falta de dinheiro naquele momento específico, o banco não tem dinheiro, ele vai pedir dinheiro para o Banco Central. A taxa de empréstimo, né, que o Banco Central cobra, a taxa de juros que o Banco Central cobra dos bancos comerciais é chamada de taxa de redesconto. Então, se o Banco Central quer realizar uma política monetária expansionista, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a taxa de redesconto, ou seja, ele vai cobrar mais barato dos bancos comerciais para que esses bancos comerciais peguem dinheiro mais barato e possam, obviamente, emprestar dinheiro mais barato para a população, ou seja, colocar dinheiro em circulação na economia, ok? A outra forma é realizar depósitos compulsórios menores. O que é o depósito compulsório? É uma taxa fixada pelo Banco Central que determina que uma parte dos depósitos à vista feita pela população nos bancos comerciais vá para o banco do Caixa Central. Este, por sua vez, pode aumentar ou diminuir a taxa de depósito compulsório de acordo com seus interesses, mas a mudança só vale para os novos depósitos. Quando o Banco Central diminui a taxa do compulsório, o montante que os bancos comerciais devem enviar para o Banco Central diminui. Então, o que é isso? Lembremos lá, né, do videozinho que eu passei para vocês no começo do semestre, da história dos bancos, né? A gente sabe que há um descolamento entre o lado real e o lado monetário da economia atualmente, ou seja, isso quer dizer que a nossa moeda não tem lastro, né? A quantidade de moeda em circulação não tem ouro garantindo lá essa quantidade de moeda no Banco Central. Mas, para que a economia tenha uma certa estabilidade, a gente já conversou várias vezes sobre a importância dessa estabilidade para a manutenção das atividades econômicas, o Banco Central exige que os bancos comerciais tenham um pouco de dinheiro guardado lá no Banco Central. Bom, essa quantidade de dinheiro guardado é o que se chama de taxa de compulsório, de depósito compulsório. Então, se o Banco Central quer realizar uma política monetária expansionista, o que ele faz? Ele diminui a taxa de compulsório, ou seja, ele diminui a quantidade de dinheiro que os bancos comerciais têm que deixar guardado lá no Banco Central. Ou seja, ele aumenta a quantidade de dinheiro que os bancos comerciais podem emprestar. Porque se os bancos comerciais não têm que guardar tanto dinheiro, eles podem emprestar esse dinheiro para a população. Ou seja, eles podem colocar esse dinheiro, né, em circulação na mão das pessoas através de empréstimo para as pessoas, ao invés de deixar esse dinheiro guardado no Banco Central. Então, uma diminuição do depósito compulsório é uma forma de realizar uma política monetária expansionista. Quais são os impactos de uma política monetária expansionista? Um dos impactos pode ser o aumento da inflação. Quando que ocorre o aumento da inflação? Quando, por exemplo, eu tenho uma emissão de moeda muito grande e não tenho um crescimento de produto. Né? Não adianta lá me juntar na Nairobi, lá na Casa de Papel, produzir mais 500 bilhões de reais e distribuir para a população se não for produzido mais produto. Porque a única coisa que vai acontecer é o preço dos produtos subirem. Lembra do exemplo da cantina? Se eu der 100 mil reais para cada aluno comprar lanche na cantina, o que vai acontecer é o moço da cantina aumentar o preço dos produtos que são vendidos lá, né? Porque eu não vou ter mais produto da cantina do dia para a noite, ok? Então, um aumento na quantidade de dinheiro disponível pode causar um aumento de inflação se eu não tiver um aumento de produto. Lembra lá da teoria monetarista que causa inflação? Tem dinheiro demais em circulação, mas não tem produto equivalente. Aí isso faz com que os preços aumentem. Uma outra consequência da política monetária expansionista é o impacto positivo sobre o comércio externo. Isso a gente vai conversar um pouco de forma mais detalhada quando a gente for falar sobre a relação entre juros e câmbio, que é a nossa próxima aula. Então, guardem essa questão aqui, né, do impacto dos juros menores, da política monetária expansionista sobre o comércio externo, que a gente vai comentar sobre isso quando a gente for falar de câmbio. Um outro impacto positivo, né, da política monetária expansionista é o impacto indireto sobre o lado real da economia, ou seja, sobre o PIB, sobre o aumento da demanda agregada. Por quê? Se eu diminuo os juros, as pessoas tendem ao invés de poupar, elas vão gastar. Gastar, por exemplo, a prazo com juros menores. Então, as pessoas comprariam mais, isso geraria, né, uma demanda maior para a indústria, que produziria mais, e para produzir mais, as indústrias precisariam contratar mais gente, então isso geraria mais emprego, mais renda, mais gente consumindo, o que geraria aqui, né, um ciclo positivo de produção com impactos positivos sobre o PIB, ok? Então, juros menores aumenta consumo, aumenta investimento, que por sua vez aumenta emprego, que vai aumentar consumo. A gente observou que essa, inclusive, é a iniciativa da maior parte das economias, né? A gente acabou de ver aí economias de Rússia, China, Brasil, Argentina,
Estados Unidos, Inglaterra, Europa, todas diminuindo a taxa de juros, ou seja, praticando uma política monetária expansionista. Qual que é a intenção? É tentar dar algum estímulo para a demanda agregada. A grande questão é que, como a gente está vivendo um momento de muita crise, de instabilidade econômica, mesmo a redução dos juros não estimula tanto as pessoas a comprarem. Se eu nem sei se eu vou estar empregado mês que vem, ou se eu não sei, por exemplo, no caso de servidores públicos, se o governo vai decidir, por exemplo, pegar uma parte da minha renda e direcionar os gastos com Covid, eu não vou fazer compras, por exemplo, mais caras, não vou comprar uma geladeira em 24 vezes nas Casas Bahia, não vou trocar de carro, não vou fazer grandes despesas, porque a situação não está no momento em que a gente sente muita segurança para realizar mais gastos, Além disso, as empresas também não estão no momento em que investir é uma boa. As empresas, muitas vão quebrar, inclusive, E aí não vão gerar emprego, porque na verdade elas estão demitindo. Então, em alguns momentos, por mais que o governo realize uma política monetária expansionista, os impactos aqui pela demanda agregada nem sempre são tão positivos, porque depende das expectativas do mercado, ok? Por outro lado, quais são as possíveis consequências de uma política monetária contracionista? Uma política monetária contracionista, ela pode causar uma redução da demanda, Lembra lá no começo do Plano Real, no governo FHC, uma taxa de juros a 38% ao ano. Muito melhor eu guardar meu dinheiro no banco do que eu gastar. Muito melhor para as empresas fazerem aplicações financeiras do que investir. Então, eu não tenho, nenhum impacto positivo aqui sobre a demanda agregada ao aumentar, por exemplo, os juros, ao aumentar o compulsório, ao aumentar a taxa de redesconto. Todas essas formas são formas de realizar política monetária contracionista. Então, aumento dos juros, aumento do compulsório, aumento da taxa de redesconto, a venda de títulos públicos. Por quê? Porque ao fazer venda de título público, o governo me dá o título e eu dou meu dinheiro para o governo fica lá, retido, não está em circulação. Então, eu reduzo a quantidade de moeda na economia, ok? Uma coisa positiva da política monetária contracionista é atrair capital externo. Como assim? Bom, se eu tenho uma taxa de juros maior, em outros lugares do mundo, pode ser que os aplicadores queiram, os investidores, para a gente não usar essa palavra aplicadores, fica muito feio, apesar de investidores estarem correta, Mas os investidores de outros lugares, aqueles que querem fazer aplicações financeiras em outros lugares, vão considerar trazer o dinheiro deles para cá. Só para vocês terem uma ideia, um exemplo aqui de 2014, mas é um exemplo interessante. Em apenas um ano entraram no Brasil 28 bilhões de dólares em recursos especulativos. O investimento externo em produção equivalia a apenas 40% do investimento estrangeiro. Ou seja, o que isso quer dizer? Que 60% do dinheiro de fora que entrou no país não foi para produzir coisa nova, foi para entrar no mercado financeiro. O mercado financeiro não gera renda, não gera produção, não gera nada do lado real que efetivamente faz com que o país cresça, Então, para que serve atrair capital externo? Bom, a gente vai ver que isso tem impactos, a gente vai ver quando a gente for falar de câmbio, que isso é uma das formas, de manter, por exemplo, o câmbio valorizado. E é uma questão importante também a atração de capital externo quando eu vou pensar no fechamento das contas do país, que é o fechamento das contas do meu balanço de pagamentos, que a gente também vai ver mais para frente, ok? Mas isso é, inclusive, um dos motivos da taxa de juros do Brasil ter sido tão grande na época do governo Fernando Henrique, ok? Aquela taxa lá de 38%, depois de 29%, tinha como objetivo, um dos objetivos claros era atrair capital externo. E a gente vai ver, quando a gente for ver câmbio, que é a nossa próxima aula, a gente vai ver a relação entre as taxas de juros mais altas para atrair capital externo e o controle do câmbio, ok? O que a gente percebe quando a gente discute essa questão da atração de capital externo é que, às vezes, por mais que o país tenha uma taxa de juros que não seja tão atrativa assim, a estabilidade econômica daquele país pode fazer com que os investidores, os aplicadores financeiros de outros países queiram deixar o dinheiro aqui. Por exemplo, se eu for pegar Brasil e Argentina, a gente viu que a taxa de juros da Argentina caiu para 40%, a do Brasil está em 3%. Onde fazer aplicação financeira? Nossa, na Argentina, Porque lá eu vou ganhar 40%, enquanto no Brasil eu ganho 3%. Ok, mas qual é o risco de deixar o dinheiro na Argentina? Será que o risco de deixar o dinheiro na Argentina é maior ou menor do que deixar o dinheiro no Brasil?
Então, não é só a taxa de juros que os aplicadores financeiros olham, eles olham também a questão da liquidez, ou seja, a chance deles pegarem o dinheiro de volta, né? De não ter um golpe, de não ter uma coisa que faça com que esse dinheiro suma do mercado. E a outra coisa que eles olham, obviamente, é o risco desse mercado, que também tem a ver, né, com essa questão da liquidez, ok? Então é isso, a gente encerra a nossa aula de juros e a nossa próxima aula é a aula de câmbio, e aí a gente vai esclarecer um pouco da relação entre juros e câmbio, que é uma questão fundamental aqui, para que a gente compreenda, inclusive, os impactos da taxa de juros sobre algumas questões.